Muito bem, falamos da lição número 8. Jesus foi assim interrogado sobre a questão do casamento, do divórcio. O divórcio significa uma interrupção em um relacionamento que foi colocado diante de Deus para que pudesse dar certo. E Deus orientou que dos dois, homem e mulher, se tornassem uma só carne e pudessem viver de maneira plena. Por isso, Jesus abençoou o casamento desde o Éden. E diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Serão os dois uma só carne. Jesus foi argumentado sobre essa questão. E ele sabia que, muito mais do que uma simples pergunta, estava ali uma armadilha que nós veremos já já. A esposa de um homem que era um grande explorador espanhol, Hernando de Soto, ele montou uma caravana com seus navios para ir até o Polo Norte. Ele queria explorar. E a esposa estava ali no cais do porto, deu adeus para o seu marido e ele partiu naquela caravana, naquela expedição de colonização. Ele ia buscar coisa e conhecimento, tudo isso era válido naquela época. E esse navegador espanhol navegou e ficou 6 meses fora, 8 meses, um ano e meio. A esposa de Hernando Soto era uma mulher muito bonita. E, logicamente, depois de 1 ano e meio, sem notícias do marido, as pessoas começaram a duvidar que ele estivesse vivo. E muitos pretendentes se aproximaram da esposa, da bela esposa de Hernando de Soto, para fazer-lhe propostas de casamento. Alguns diziam: seu marido já morreu, que tal você iniciar um novo relacionamento? Ela dizia: não, meu marido está vivo e eu sou uma mulher fiel. E enquanto ele não voltar, eu não posso tomar nenhuma decisão. Muitos pretendentes vinham à casa dela com a intenção de chamá-la para um novo relacionamento. 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos depois da saída de Hernando de Soto, aquela mulher todos os dias olhava no horizonte pela janela de sua casa. Até que ela viu quando mastros de navio se aproximaram e surgiram no horizonte e se aproximaram do cais do porto. Ela correu para lá. Era Hernando de Soto. Estava voltando da expedição. Como ela se sentiu feliz e como os pretendentes se sentiram frustrados. Porque aquela mulher realmente valia ouro. Ela se manteve fiel. Até o momento em que ela disse: Deus quer que eu mantenha a minha fidelidade. Jesus, ele abonou, ensinou as multidões com respeito à instituição do casamento, a instituição mais antiga do mundo, abençoada por Deus, estabelecida no início da criação do mundo. Pergunta número 1. Quando os fariseus questionaram Jesus sobre o divórcio, o que eles estavam tramando e que lições Jesus ensinou? Marcos 10, 1 a 12, diz assim: levantando-se dali, Jesus foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como de costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: Senhor, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas Jesus respondendo disse: quem vos mandou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher que a gente não gosta. Jesus respondendo disse: sabe por que ele escreveu isso? Sabe por que Moisés permitiu? Pela dureza dos vossos corações. Ele vos deixou escrito essa instrução. Porém, desde o princípio, Deus, na criação, fez macho e fêmea, homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e já não mais uma só. Por isso, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa, os discípulos tornaram a interrogá-lo, dizendo: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquele assunto? E Jesus lhe disse: qualquer deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra a primeira esposa. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, também está adulterando. Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então a pergunta é: quando os fariseus questionaram Jesus sobre o divórcio, qual era a trama deles? E que lição Jesus ensinou? Resposta: os fariseus queriam colher uma declaração de Jesus que fosse contra o que Deus havia ordenado na criação. Eles queriam colocar Jesus contra o povo. E queriam dizer: esse homem não ensina o que Deus ordenou. Eles ainda queriam colocar Jesus contra Herodes, porque Herodes havia se divorciado e havia se juntado com a mulher do seu irmão, com sua cunhada. E João Batista, por exemplo, repudiou essa união, e por isso Herodes mandou prender. E depois Herodias, a mulher, a cunhada de Herodes, que estava junto dele,
pediu a cabeça de João Batista num prato e o matou. A resposta de Jesus foi certeira, ao dizer que Moisés autorizou o divórcio por causa da dureza dos corações do povo. Muitas vezes, eles não necessitavam de separação. Os fariseus, por exemplo, achavam que o divórcio deveria haver. E poderia ser por qualquer motivo. Não gostou da cor do cabelo da mulher? Carta de divórcio. Não gostou do ronco dela à noite? Carta de divórcio. Não gostou da comida? Carta de divórcio. Jesus disse, por causa da dureza dos vossos corações. Inclusive, no tempo de Jesus, tinha dois grandes rabinos, que um se chamava Shammai e outro Hariel. Shammai dizia, calma, não podemos dar divórcio por qualquer motivo, tem que avaliar as coisas. Esse rabino era muito restrito nessa área. Já o Hariel dizia, não, por qualquer motivo pode dar carta de divórcio. Então havia uma divisão entre os fariseus com respeito à questão do divórcio. Jesus resolveu usar o termo bíblico de Gênesis. O Senhor Deus juntou o homem e a mulher, fez o casamento e disse que eles deviam ficar unidos. Muitas vezes os casais hoje não se dão bem por conta de que não colocam Jesus no relacionamento. Por isso, disse um pastor, entre ele e ela, Deus é o elo que une os dois. Havia um casal que estava já há algum tempo discutindo e a moça achou que havia dado um passo errado. Eu acho que me casei com um homem errado, pensava ela. E uma manhã estavam tomando café na mesa e os dois começaram a discutir por uma bobagem sobre uma máquina de lavar roupa. E a discussão ficou acalorada, e o marido ficou bravo e saiu batendo na porta, disse, vou embora desse inferno. Bateu a porta com toda a força, foi-se embora, ligou o carro e a mulher ficou em casa chorando, subiu no quarto. E quando ela subiu no quarto para chorar mais ainda, ela viu um quadro que eles haviam ganho na igreja. E dizia o seguinte, o que faria Jesus no meu lugar? Era a frase que tinha nesse quadro. Ela começou a pensar, puxa vida, acho que eu não estou agindo como uma cristã. O que faria Jesus no meu lugar? Ele não trataria o meu marido como eu estou tratando. Ele não daria as respostas que eu dei. Ele não ficaria nervoso como eu fiquei. Sabe de uma coisa? Eu vou começar a tratar o meu marido de acordo com da forma como Jesus trataria. Quando o marido chegou aquela noite, ela havia preparado um belo jantar. Ele olhou meio desconfiado. A mulher está doida? Eu saí daqui, ela estava brava, ela vem com a minha comida preferida, ele deve ter envenenado. E ele esperou ela primeiro comer. Depois ele botou no prato e comeu. Depois de um tempo ela disse, meu amor, eu resolvi tratar você bem. Sabe, quando você saiu, eu fui para o nosso quarto e vi aquele quadrinho que nós ganhamos da igreja com a expressão que faria Jesus no meu lugar. Resolvi tratar você do jeito que Jesus trataria. Eu fui rude com você, me perdoe. Ele disse, eu também pensei muito nisso hoje e realmente é uma verdade. A gente deve se tratar como Jesus se trataria um ao outro. Os dois se ajoelharam, fizeram oração e o amor foi reacendido naquele lar outra vez. Jesus estava ali para ajudar aqueles corações. Por isso, Deus abençoou o lar e a gente tem que colocar Deus no meio do nosso lar para que tudo dê certo. Na educação dos filhos, no relacionamento entre marido e mulher, para que tudo possa correr bem. Por isso Jesus disse, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por isso, não desista do seu casamento. Vá a Deus. Peça a Jesus que abençoe o seu lar, o seu relacionamento. Mesmo que você precisar mudar o seu temperamento, é preciso pedir a força em Deus, o poder do Espírito Santo. Deus querido, abençoe, Senhor, os lares que necessitam do teu poder. Há pessoas que necessitam grandemente, Senhor, de liberar perdão. Tem mágoas no coração. Há pessoas que foram traídas e não conseguem superar essa situação. Põe, Senhor, o amor nos corações, o espírito de perdão. E permita que as pessoas possam, assim, estar dentro da ordem divina de que os dois devem se dar bem. Perdoa os nossos pecados, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você, que essa lição tenha sido uma bênção para a sua vida neste dia. Fica com Deus.